E aí, pessoal, São Luís de Juí e Grêmio, 16h30 deste sábado. Um jogo com curiosidades, um jogo que talvez o segundo tempo seja mais importante do que o primeiro, e nós vamos falar menino por menino o que podem fazer. A lista eu passei ontem para vocês, mas é interessante a gente discutir quem não foi e as alegações do Grêmio, curiosas eu diria. E eu tenho dois convites agora para fazer para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Primeiro convite, seja membro do Clube do CCD, o espaço de membros aqui do canal. Você vai ter todas as lives uma surpresa. Isso que é a surpresa vai ser sorteado brindes aí para quem for do nosso Clube do CCD. Além disso, hoje é preciso participar da Jornada do Baldaço, 14h30. Começamos a jornada lá direto de Juí, com o Lucas Fontes lá, trazendo toda a torcida, eu e o Baldaço aqui conversando e discutindo o jogo, também o nosso narrador, o gordinho das multidões, Bruno Volto, e claro, Lucas Weber, cuidando das picapes. Façam parte aí da nossa jornada, vamos estourar de audiência a nossa jornada no canal do Baldaço, Grêmio e São Luís de Juí. Gente, vamos discutir algumas situações aqui. Primeiro, a lista eu passei ontem para vocês, a lista de reservas e meninos que fez parte, claro, do jogo que o Grêmio compôs para o jogo de hoje logo mais. Adriel e Felipe, os goleiros, João Pedro, Tomás Luciano, Diogo Barbosa, Cuiabá nos laterais, Gustavo Martins, Natan e João Ramos, o ex-João Pedro. Aí tu tem Vijaçante, Thiago Santos, Darlan, Ronald, Tassiano, Gabriel Silva, Gustavinho, Vina, Cauã, Kelvin no meio-campo, Galdino, Zinho, Rubens e Pedro Clemente. Posso começar aqui discutindo com quem não foi e as alegações do Grêmio. Né? Quem não foi para o jogo, Diego Souza, reserva, e Lucas Silva, em tese, reserva também. Eu vi aí uma série de influências do Grêmio colocando os motivos, uns dizendo que tinha negociação, outros dizendo que o Lucas não foi porque é aniversário dele, e outros alegando, e aí já os jornalistas de grandes veículos, lá como o Simon Bianchini, que está no jogo desde ontem, dizendo que a alegação dada pelo Grêmio foi que os jogadores foram relacionados em praticamente todos os jogos e por isso não foram selecionados nesse. Convenhamos. O Lucas Silva não jogou nem o jogo, jogou meia dúzia de minutos. Aí ele não iria porque estava de aniversário. Papo sem pé em cabeça. Aí, mas tem gente que gosta de repetir isso, porque a gente tem que ir atrás de todos os lados para saber o que é, por que o Lucas Silva não é. Tá? Aí vai para o Diego Souza, não, ele não foi porque foi relacionado em todos os jogos. O Diogo Barbosa foi relacionado em todos os jogos também. E aí? Então, sabe, algumas coisas não fecham e tratam a gente ainda como se fosse, como se a gente não pensasse, sabe? O Diego Souza deve ter se liberado para outra coisa. E o Lucas Silva da mesma maneira. Como é que não vão no jogo? São reservas. O Diego Souza é o único centroavante reserva do Grêmio. Aí no jogo que ele tem que jogar, ele não vai porque ele foi relacionado nos outros jogos. O Lucas Silva, que é volante, que é do Grêmio, que custa 450 mil por mês, não vai porque é aniversário dele. Que isso, cara? Então, tá. Vamos passar isso aí, porque vamos coisa boa. Hoje é sábado, carnaval, aquele papo, tá? Vamos lá. Aí, a gente vai pro time que vaza aqui. As alegações do Grêmio para esses jogadores beira a brincadeira com quem ouve. Beira a brincadeira com quem ouve. E tem gente que repete. Ou melhor, tem que repetir, né? Porque é jornalístico repetir. Mas, vamos ao time. O que a gente ouve? Dois times, tá? O primeiro e mais básico aqui, que os jornalistas estão colocando. Adriel, João Pedro, Gustavo Martins, Natan, Diogo Barbosa. Certo? Meio campo com o Thiago, Vijaçante e Vina. Na direita, o Gustavinho ou o Tassiano.
Na esquerda, o Gabriel Silva. E lá na frente, o Galdino. Esse é o time básico que todo mundo escutou. E aí entra, por que eu acho que o segundo tempo é mais importante? Porque nós vamos ver alguns meninos no segundo tempo. Nós temos a chance de ver os dois extremas, meninos que jogaram a Taça São Paulo, né? Botar o Zinho de um lado e o Rubens do outro. Nós temos a chance de ver o Ronald com a camisa do Grêmio profissional, que é legal também, menino que brilhou na seleção sub-20. Nós temos a chance de ver o Cuiabano. Então tu tem meninos aqui hoje para dar uma ideia. Tem a chance de ver o Cauã Kelvin com a camisa profissional do Grêmio pela primeira vez, 18 anos de idade. Seria legal, seria muito legal. Imagina, botar o cara, o Cauã Kelvin joga exatamente na do Vina ali. Bota ele, vamos ver. Bota ele jogando com o Galdino, jogando com dois volantes mais fortes. Vamos ver o que ele pode apresentar. Deixa jogar. Esse é o time básico. Mas eu vi hoje pela manhã que tem alguns times aqui que a gente pode pensar também. E um deles bota o Cuiabano desde o início no jogo, fazendo o Diogo Barbosa esperar. Começando com o Cuiabano. O que daria ainda mais importância para o jogo. E eu digo a importância da avaliação. Porque destes aqui que estão aqui, eu preciso dizer do grupo principal, Adriel Felipe, entre os laterais, o João Pedro, o Diogo Barbosa, o Cuiabano é o terceiro, né? O Tomás Luciano não é do grupo principal. Os zagueiros, o João Ramos não é do grupo principal. Aí no meio-campo, o Ronald não é do grupo principal. E o Cauã Kelvin não é do grupo principal. Os outros são. Só que aí os outros quem são? Tassiano, Gustavinho, Vina, Darlan, Thiago Santos. Jogadores que a gente sabe que não vão ser de ponta, que vão ser reservas absolutos do Grêmio. Não vamos achar que o Thiago Santos vai ser titular do Grêmio. Então, tu já sabe o teto deles. Alguns aqui tu não sabe. No ataque, por exemplo, dos 4 relacionados pelo Grêmio, o Galdino é do grupo. O Zinho não é, o Rubens não é, o Pedro Clemente não é. Então, essa possibilidade da gente ver aqui, a gente tem um time reserva com alguns jogadores que inclusive nem foram, com as alegações que eu já disse, e aí tu tem jogadores para fazer alguma coisa de diferente. Então, os dois times que eu tenho, um tem o Cuiabano, outro tem o Diogo Barbosa, o meio-campo, basicamente todo mundo tem Thiago Santos e Vijaçante, tem gente que está colocando o Thiago Santos e Tassiano como segundo volante. O fato é que o Grêmio precisa manter o 100% e, principalmente, nós vamos estar torcendo. Nós vamos estar torcendo pelo brilho. Então, dia de Grêmio, não esqueça, seja membro do Clube do CCD e também veja a Jornada do Baldaço hoje. Começamos às 14h30 e vamos até às 8 horas da noite. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.